Esta será a última aula com o tema strings. Vamos aprender uma função nova para conversão de texto em número e aproveitar e resolver o exercício 4.10. Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à oitava aula do capítulo 4. Nesta aula vai ser a última com o tema strings. E nós vamos aproveitar para aprender algumas funções que convertem de caractere texto para número. Ou seja, nós vamos colocar dentro de uma string alguns caracteres que são aqueles alfa do 0 ao 9, e esses caracteres eles vão ser convertidos para número, vão passar a ser interpretados como número. Vocês lembram que lá no capítulo 3 nós fazíamos alguns exercícios de conversão também? Só para lembrar, o Arduino ou nenhuma outra linguagem de computador trabalha com letras, né? Eles trabalham apenas com números. E os caracteres que aparecem na tela, eles são representados através de um código que é chamado de ASCII2. Vocês lembram que lá no capítulo 3 nós aprendemos sobre isso? Que cada letrinha que é mostrada no terminal, ele é, na verdade, uma interpretação de um número que é enviado para a tela. Então a gente vai mandando o número lá, por exemplo, para aparecer o 0, era enviado o número 48, vocês lembram disso? E nós tínhamos lá no capítulo 3 uma forma de converter, que nós pegávamos o 48 menos o número, e nós tínhamos lá, se o caractere era do 0 até o 9. Depois, para montar esse número, nós teríamos que ver se ele era a unidade, a dezena, a centena, a milhar, e assim sucessivamente, para fazer os multiplicadores e depois somar tudo. Era assim que nós montávamos o número. Agora nós vamos aprender uma função que vai converter direto. Nós vamos pegar a string e já diretamente vamos converter ela para número. Legal, né? E aproveitar para resolver o exercício 4.10, que eu tenho o enunciado dele aqui comigo. Ó. Que o tema é uma calculadora simples, usando essa função que eu falei, que aqui no caso é a função atoi, ou atui, ou alfa tu inteiro. Né? Poderíamos ler alfa tu inteiro aqui, que vai ser o que ela vai realmente executar. Né? E eu falei uma das funções porque existem umas variações dela, que eu coloquei aqui no próprio enunciado do exercício. Ó. Existe a função que converte o alfanumérico para inteiro, tem uma que converte para float, que é o ato F, e o ato L que converte para long. Então nós podemos ter, conforme o tipo do número ou que nós estaríamos trabalhando, ter uma função específica para fazer a conversão dele para número. Legal, né? Então querem ver aqui, ó, nós vamos usar a princípio o ato I mesmo, porque nós vamos converter para inteiro, nós vamos receber números pequenos. Né? Então se o número for maior do que o que cabe dentro de um inteiro, nós teríamos que dar uma mensagem de erro. Lembrando que o inteiro ele vai de menos 16.000 até mais, ou melhor, de menos 32.000 até mais 32.000 aproximadamente, né? Que vai dar 64.000. Então vamos lá. Olha lá, tema calculadora simples usando os ato Y, ato I, atividade, receber do terminal os caracteres, armazenar em uma string, converter para inteiro e depois apresentar vezes 2, né, que seria o dobro desse número, e dividir por 2, que seria a metade desse número. Por isso está ali uma calculadora simples, né, que nós vamos calcular o dobro e a metade no número que é transmitido pela porta serial. Então caracteriza uma calculadora. Então vamos lá. Descrição. Receber o caractere... Ah, tá. Já li aqui, né? Não, aqui, ó, receber o caractere pela serial, checar se é um número. Então veja, nós vamos checar se é número, porque o malandrão pode mandar lá um monte de letra, e aí, claro, vai dar um erro na nossa calculadora. Ele não vai converter os caracteres que não são alfanuméricos, né, que não são números, na verdade, em um número inteiro. Ele vai dar um erro. Então a gente precisa checar antes se o que está sendo recebido é um caractere número, né? Depois aqui, ó, converter o número recebido usando a função atui.
calcular e representar o resultado no terminal. Então nós vamos usar lá a porta serial, pinos digitais e pino digital para LED. LED, quer ver, ó, só um pouquinho que tem um descritivo um pouquinho diferente aqui na frente também. Ó. Nós vamos usar lá o serial begin, o serial available, o serial read, né, são as funções da porta serial. Depois nós vamos guardar na string e fazer já direto a conversão. Aqui, ó, a configuração da serial conversada em 9600 pode aumentar a velocidade. Na interface do Arduino, abrir o terminal usando o Serial Monitor, que é aquele Ctrl Shift M que nós já estamos usando também há vários exercícios aí, né, há várias aulas, não é nenhuma novidade para vocês. Aí aqui, ó, enviar para o terminal um /N se houver linha nova ou /R para retorno de carro. Então esse é o que vai dar o Enter lá, né? Na hora que a gente transmite os números, que dá um Enter no final, é o caractere de final de linha lá, que acabou a string, né? Aí aqui, ó, checar se os valores recebidos são números. Se não for, enviar a mensagem de erro e acender o LED vermelho. Se der certo, acender o LED verde. Ó. Então tá lá, né? O LED vermelho e o LED verde para sinalizar o erro. Então daí que vem os pinos seriais lá. Daí tem aqui uma outra dica, que é a função inteiro igual a TUI string, converte, né, o número direto para uma string. Quer dizer, a string direto para um número inteiro. E aí, a partir de receber esse número, nós podemos fazer a multiplicação e a divisão dele. Né? Enquanto ele for um caractere alfanumérico, nós não vamos conseguir trabalhar com esse número aí. Né? E depois, aqui após converter, mandar as continhas lá para o terminal. Beleza? Então tá aqui, tá padrão aqui as funções das strings, né, que a gente já havia estudado nas aulas anteriores, e agora só foi incrementado essas três aqui no finalzinho, né, que eu acho que lá só tinha a TUI, que eu coloquei para float e a para long. Beleza? Então tá aqui o enunciado, já está com o LED verde, o vermelho e o LED verde já configurados aqui o pino correspondente, né? Nós temos aqui o serial begin 9600, vamos ter que fazer aqui a inicialização também daqueles pinos, né? Pin mode. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que nós fazemos, né? Então nós vamos precisar de uma string. Vocês lembram que quando nós recebíamos dados pela porta serial para gravar numa string, nós tínhamos uma string aqui para receber o caractere, né? Então o que nós vamos fazer aqui, a primeira coisa é declarar a nossa string, onde nós vamos guardar os dados do terminal, né? Então vocês lembram que a string é um vetor de caracteres, né? Então se eu colocar char, daí aqui dados recebidos, que vai ser o nome da minha string, vocês podem chamar como quiser. E aqui nós temos que, nas chaves, definir o tamanho dessa string, já que nós estamos fazendo a declaração dela, né? Eu vou fazer uma string que, como nós vamos receber números só até 6 dígitos, né? Que é até 64.000, que é o tamanho do int, né? Nós não podemos receber número maior do que isso. Então eu vou colocar essa string com o tamanho 6. Só que no final eu vou receber um /n também, né? Na verdade eu nem precisaria guardar o /n, eu posso descartar, então eu posso colocar uma string com 6 dígitos aqui, né? Já é um tamanho suficiente para o exercício que a gente vai estar resolvendo aqui. E eu não vou inicializar ela com nenhum valor, nós vamos guardar os valores dentro dela ainda, então ponto e vírgula aqui, ó, dados recebidos. E eu vou criar uma outra string que eu vou chamar de caractere, que vai ser a hora que eu ler o dado da porta serial, eu vou jogar numa string e depois eu vou concatenando essa string com a outra para ir montando a palavra que eu vou receber lá da porta serial. Então nós vamos usar duas strings, né, uma chamada caractere e outra dados recebidos, e vamos concatenar as duas. Basicamente facinho, né? Então char, daí aqui caractere. E eu vou declarar essa string com 2 dígitos, mas com 2 posições, né? Mas enfim, tanto faz. Eu vou gravar tudo na posição 0. Então, daí lá na inicialização, primeira coisa, né? Lembram da porta serial para saber se veio um dado? Se tem algum dado que foi recebido pelo terminal, ele é gravado numa memória e a gente, pela função serial available, consegue medir essa memória, o tamanho dele, né?
Então, se eu colocar aqui if o serial.available, não é isso? Posso colocar só isso, né? Então, se o serial available for igual a zero, é porque não tem nenhum dado recebido. Se ele for diferente de zero, ele vai dar verdadeiro e aí indica que tem algum dado que foi lido. Então, não preciso nem comparar com zero isso daqui, né? Então, if serial available, se tem alguma coisa na porta serial, eu vou fazer um serial... Opa, eu vou fazer um serial read, mas eu vou jogar dentro da posição zero da string caractere, não é isso? Então, eu vou fazer aqui que caractere na posição 0, não é isso? É igual ao serial.read e fechar aqui. Então, eu faço a leitura da porta serial, o dado lido vai dentro, de uma string na posição 0, né? Então, lá é colocado o caractere. Agora, aqui, o que eu preciso fazer? Se for um número que eu recebi, beleza. Se não for um número, eu vou dar uma mensagem de erro e vou reiniciar a coleta de dados e vou acender lá o LEDzinho vermelho, não é isso? Então, agora, para a gente testar se esse caractere é um número, eu vou fazer aqui if, daí você lembra, o comando é o isDigit, né? isDigit, e aqui dentro eu coloco caractere. Olhe lá. Isso aqui, não é? Então, olha lá, isDigit caractere, o que quer dizer? Se essa string for um número, ele vai dar verdadeiro. Se ele der falso, ele é um erro, né? Então, o que eu posso fazer aqui? O que me interessa aqui saber é se é um erro. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, porque eu vou tratar o erro. Então, eu tenho que identificar só quando for erro. Então, negado na frente, eu vou dizer o seguinte, isDigit caractere, ou seja, é um número, caractere, vai dar verdadeiro. Só que eu invertendo dá falso. Então, ele só vai me dar verdadeiro quando não for um número, beleza? Quando o caractere recebido não é de 0 a 9. Daí o que acontece aqui, se isso daqui der verdadeiro, é porque é erro, né? Então aí é o que a gente vai fazer aqui, digital high. Aí aqui também nós vamos fazer um outro detalhe, nós vamos mandar uma mensagem fazendo um serial.print certo? Então aqui, já que eu identifiquei um erro, né? Se isso daqui deu verdadeiro é um erro, estou tratando o erro. Então eu pulo uma linha, falo para digitar novamente, né? E aí, um outro detalhe, eu teria que apagar o caractere, né? E apagar também a string toda. Então, eu vou anular tudo que está aqui. Então, eu vou apagar o caractere. Vocês lembram como é que faz para apagar uma string? Eu gravo um /0 na posição 0 do vetor, né? Da string. Então, lembrando que a string ele vai colocando os caracteres, a hora que chegar no último elemento da frase, né, que guardou todos os caracteres, ele manda um caractere nulo, que é o /0, e ali acabou a string. Mesmo que ela tenha sido declarada com vário, com tamanho bem maior, ele vai contar a string até onde ele recebe um /0. Então, aí eu só preciso colocar um /0 na posição 0, tanto do caractere quanto da outra string, que é o dados recebidos. Então, aqui para eu apagar as duas strings, eu vou dizer aqui que dados recebidos, e aí aqui vou colocar na posição 0. Como é que grava o número da posição 0? É só colocar o número lá, né? É igual a /0. Olha lá. Opa. É igual ao caractere, né, que é com aspas simples, /0. Então, aqui eu joguei o caractere /0, cadê ponto e vírgula, aqui dentro do dados recebidos na posição 0. Isso apagou tudo que estava lá dentro, beleza? Ele começa a contar a string até achar um /0, a hora que ele ir na primeira posição já é um /0, então para trás ele desconsidera tudo que está lá dentro.
Depois eu vou colocar aqui caractere. Também na posição 0, eu vou escrever 1/0. Olha lá que beleza. Aqui eu apaguei as duas e mandei a mensagem para mandar o texto novamente. Ignorou tudo. Então esse if aqui, ó. Opa, aqui esqueci de abrir o if, ó. IsDigit. Aqui, ó. IsDigit. Fechou aqui, beleza? Então, se isso daqui é verdadeiro, acende o LED vermelho, /n, dados inválidos digite novamente, daí apaga. Aí eu posso fazer aqui um else, né? Um else por quê? Porque se não deu erro, é porque é verdadeiro, tá certo. E aí você lembra que quando ele desse verdadeiro, era para eu acender o LED, né? Então, o LED verde. E eu já vou apagar o outro. Isso aí, eu faço a leitura do caractere, beleza? Serial read, daí eu faço o teste. Se o caractere for diferente de letra, ele vai acender o LED vermelho, vai mandar um /n, vai dar uma mensagem de dados inválidos e pedir para digitar novamente, vai apagar os caracteres e beleza, deu erro. Se não deu erro, então aí eu rodo o else, né? Daí no else, o que ele vai fazer? Ele vai acender o LED verde, vai apagar o LED vermelho. E aqui agora eu posso fazer a concatenação, né? Se não deu erro, então eu vou concatenar os dois, as duas strings. strcat, né, que é a função que concatena as duas, e eu coloco a string 1 e a string 2. Então eu vou concatenar dentro da dados recebidos o caractere. Certo? Então ele vai pegar o caractere e jogar dentro dos dados recebidos. Então ele vai ler um dado, testa. Se for um dado inválido, acende o LED vermelho e descarta tudo e apaga tudo e pede para você começar tudo de novo. Se o dado for válido, ele concatena na string, não é isso? Olha lá, concatenou na string aqui. Depois vai testar o próximo dígito até ele receber todos os dígitos, até chegar um /n, não é isso? Então vocês vejam, se ele receber um /n no final, que é um retorno de linha, então ele acabou os números, já recebeu todos os números que ele tinha para receber. Então isso também tem que ser tratado aqui, né? strcat. Pessoal, lembrei de um outro detalhe aqui também, ó. Se deu erro, nós temos que apagar o resto do buffer também, que ele pode ter recebido vários dados, e se eu já descobrir um erro, além de eu apagar a string, ainda tem que apagar o que está dentro da porta serial. Vocês lembram aqui um comandinho para apagar isso? Dá para usar o while aqui, né? O while aqui, o serial.available, né? Enquanto isso daqui for verdadeiro, ou seja, que isso daqui for diferente de 0, né? Quando tiver alguma coisa, a gente pode fazer aqui aquele comandinho que é o serial.flush. Lembram disso? Que ele descarta o dado que está ali na serial, então ele fica dando um flush, 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 enquanto tiver diferente de 0. A hora que ele apagar tudo, acabou os dados da porta serial, ele apagou tudo, beleza. Aí aqui é o strcat, ele vai receber os dados e vai concatenando aqui dentro. Mas e se mandar mais do que 5 caracteres, né? Que chegar a mandar o 6º caractere, deveria dar um erro também, né? Então aqui na nossa condição de erro, a gente pode incrementar também mais um outro teste para ser feito, né? Então, enquanto a serial está disponível, ele vai jogando os dados aqui dentro, beleza. Aí aqui ele testa se vai dar o erro. Se não for caractere, ele dá um erro. E a gente pode dar um outro erro aqui, ó, usando a função ou aqui, né? Ou, vocês lembram o comando para ver o tamanho da string, né? Se a string for maior do que 5, é um erro também, né? Porque você recebeu um número maior do que o int consegue processar. Então vai dar um erro. Então se eu pegar aqui o strlen, aqui, que seria para ver o tamanho da string, né? Aí o strlen eu vou ver a função aqui que é o dados recebidos. Dados recebidos, né? Se ele for
maior ou igual a 5, isso é um erro também, né? Porque se ele for maior do que... se ele for igual a 5, é porque já tem 5 dígitos que estão lá dentro, que já foram guardados, e nós estaríamos guardando o sexto dígito, né? Vamos fazer uma concatenação de mais um. Então, se é até 16.000, se você colocar 5 dígitos, já não vai dar certo isso daqui. Se não é caractere ou se tem mais do que 5 dígitos, é erro. Então a gente trata o erro daí aqui embaixo. É aqui, ó, seria o read, daí primeira coisa que eu vou testar é se ele é um /n, né? Então if o que acontece se ele receber um /n? Significa que acabou. Então eu vou usar uma outra variável aqui, ó, vou colocar uma variável como sendo uma variável byte. Poderia ser até uma variável bool aqui, ó. Bool, que é recebido. E eu vou inicializar ela com igual a 0, porque não recebeu nada, não é isso? E eu vou dizer aqui, ó, que se for um /n, recebido igual a 1. Eu passo isso aqui para dentro, né? É se eu já tenho meus dados recebidos. Então, if, se eu colocar aqui, ó, recebido igual a 1, recebido igual a 1, não é isso? Então, se os dados já foram todos recebidos, ele vai entrar aqui dentro desse if. E aqui dentro que eu vou fazer agora o tratamento dos dados, né? Então, fazer aquele para enviar o texto, a multiplicação e tudo mais para dentro da porta serial. Né? Vou dar os dados para serial. A tratativa. Então, a primeira situação vai ser converter esse número, né? Então, o número recebido aqui, ó, vamos colocar uma outra variável para ela, que vai ser uma variável int, né? Que é o número recebido, certo? E o número recebido, o que vai ser aqui, né? Número recebido é igual a nossa função aqui de conversão, e eu vou colocar lá o dados recebidos, não é isso? Que foi a sequência de caracteres que foram recebidos pela porta serial. Então, essa função atoy aqui, ó, ela vai pegar os dados que foram recebidos, que são vários números, e vai converter esse número para um inteiro. Então, eu vou guardar dentro de uma variável que é número recebido, não é isso? E agora, o que eu preciso fazer é enviar isso para a porta serial. Então, eu vou colocar aqui uma formataçãozinha bem bacana. Vou colocar assim, ó, o número recebido foi, o dobro dele é tal e a metade é tal. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, serial. Belezinha, né? Daí, a partir daqui, ele deveria voltar. Daí eu também tenho que fazer um outro detalhe, que é o recebido igual a 0, né? Que eu já tratei isso daqui. Recebido igual a 0. E o que mais? E apagar as duas strings, né? Apagar as strings para começar tudo de novo. E depois mandar a mensagem, digite um número. Eu dei mensagem aqui, digite um número? Não. Então eu vou colocar lá no setup também e depois nós vamos pegar essa mesma mensagem que foi colocada lá na inicialização, aqui embaixo também, Ctrl V, e ele vai cair. Então daí o Arduino vai praticamente rodar esse if ou esse if, não é isso? O resto aqui ele fica rodando se eu colocar mais código para frente. Deixa eu verificar aqui, só para ver se não tem nenhum erro de sintaxe.
Então vamos lá, basicamente, enquanto ele testa. Void loop. Se o serial available tiver dados para serem recebidos, ele entra aqui dentro e vai fazer aquele teste, né? Vai ver se já é um enter, vai ver se é um caractere, se não for ele vai dar erro, se for tudo certo ele vai continuar, se tiver certo ele vai concatenar, beleza. Se não recebeu nenhum dado, ele vê se já está recebido, né? Se ele já sinalizou como recebido. Se não sinalizou como recebido, ele não roda aqui. Então, enquanto o Arduino estiver rodando sem nada, a compilação terminada sem erro, beleza. Então, enquanto o Arduino estiver rodando sem nada, ele testa aqui. Tem algum dado na porta serial? Não. O dado já está recebido? Não. Tem dado na porta serial? Está recebido. E só fica nesses dois testes, né? Já que não tem mais nada de programa para ele executar. Quando aparecer algum dado na porta serial, ele vai lá, faz a leitura, testa se é um número, testa se não passou de 5 dígitos. Se for algum erro desses dois, ele dá uma mensagem de erro, acende o LED vermelho e apaga as strings. Se deu certo, ele concatena e boa. Se ele recebeu o /n, que seria o último número, ele já sinaliza como tudo recebido e ele vai daí habilitar para entrar no outro if, que daí só vai pegar o dado que já está recebido e enviar ele para o terminal. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona. Na teoria tá bonito. Ctrl V, tá lá. Aí aqui é o pino 9 e o 10, não é isso? Então, beleza. Esse é o nosso hardware. Sem erros. Monitor serial. Então, teoricamente, quando a gente pôr para rodar isso daqui, ele deve me dar uma mensagem pedindo um número, não é isso? Digite um número inteiro. 10. Enter. Dados inválidos. Oh, caramba! Então, pessoal, aqui, ó, os errinhos que estavam aqui no programa. O primeiro deles, o caractere tem que ser o /R, certo? Porque é o carrier return, que é o que eu estou mandando aqui no final. Ele não manda um line feed, ele manda um carrier return, que é um /R e não um /N. E outro detalhe, que quando eu estava testando aqui no caractere, o isDigit, eu tenho que testar o caractere na posição 0, né? Então eu não estava especificando qual era a posição, então ele estava dando um erro. Depois aqui, ó, eu tenho que fazer, se o dado recebido for igual a 1, ele já tem que sair da função. Então eu tenho que usar uma estrutura if, else if. Ó. Então o if, se o dado for recebido, beleza. Daí aqui, ó, se for um /R, ele vai colocar dado recebido igual a 1 e vai pular fora de toda essa estrutura. Se não for um /R, ele vai testar se é um caractere, se o caractere é um número ou se o número já está maior do que 5. Se der verdadeiro aqui, ele vai dar erro e vai pular fora da estrutura. Se não foi recebido ainda e não deu erro, daí sim ele roda esse else aqui no final para acender o LED verde e fazer a concatenação de todos os dados. No final, quando ele recebeu o /R, ele marca que o dado recebido é igual a 1 e pula para fora da estrutura, e aí ele está habilitado para resolver isso daqui, mandar os dados lá para a porta serial. Então agora vamos energizar isso, ó. Digite um número inteiro, eu vou digitar o número 32, não é isso? Olha lá, o número recebido foi 32, o dobro desse número é 64, a metade desse número é 16, e digite o número inteiro. Se eu digitar AA, não é número, não é isso? Entra lá, opção inválida, digite novamente. Aí eu vou digitar 10. Aí tem um bugzinho ainda que tem que resolver. Aí se digitar 10, aí o número recebido foi 10, o dobro é 20, metade é 5, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.